Então, gente, hoje a gente vai fazer o review de design da Ferrari 296, que foi lançada recentemente. Esse carro aqui é fantástico, é um carro bastante simples, bem compacto. A Ferrari agora está trazendo com esse carro uma linha de design voltada mais para simplicidade. A gente vê que ela já não tem mais tantas aletinhas, entradas de ar. Ela tem o que tem que ter, óbvio, né? Porque é um carro extremamente funcional, mas eles estão buscando muita simplicidade, né? A primeira coisa que a gente avalia num carro, quando a gente olha, é que tipo de carro que é, qual a proporção que ele tem. Condiz uma coisa com a outra, né? A gente vê de cara, se a gente olhar aqui a proporção aqui, né, da frente, a gente vê que dificilmente vai caber um motor aqui, muito espremido. Então, notoriamente, a gente vê esse gap da porta muito próximo da caixa de porta e essa distância aqui da porta até o entre-eixo, né, o eixo traseiro bastante grande. A gente já conclui logo que se trata de um motor central traseiro, tá? E no caso é um V6 a 120 graus, né? Ele é bem aberto, ele é quase um Boxster, né? Ele parece, né? Ele tende para esse tipo de configuração, e ele tem um motor elétrico acoplado ali mais ou menos onde seria, né, a embreagem, o volante do motor, né? Que esse motor elétrico ele funciona simultaneamente ou independente do motor a combustão. Então é um conceito bastante interessante, né? Mas voltando aqui à vaca fria do design, depois da proporção a gente nota o que? A temática de design, né? Qual o tema de design principal dessa Ferrari? É exatamente essa linha, né, que vem aqui, que nasce nessa entrada de ar, pega essa linha de caráter aqui, ó, que conecta o carro todo, né? E isso aqui é um elemento muito marcante no carro. Ele praticamente na lateral, ele é o tema dominante. Você vê que não tem mais muito retrabalho de design nesse sentido, né? Uma lateral bem limpa, tá? Bem elegante. Da onde que veio isso? Isso aí veio como inspiração da Ferrari 250 LM, tá? Que é um protótipo de corrida dos anos 60, ela foi feita em 1963 e ela é uma evolução da 250p, que ela era conversível, não conversível exatamente, é um Roadster, né? Ela não tinha capota. E aí em seguida eles fizeram essa 250 LM, que era uma berlineta, ela era coberta, que é exatamente esse carro aqui, né? E a gente olha essa semelhança, né, de um com o outro, não tão explícita, mas a gente consegue ver essa entrada de ar aqui, né, emendando mais ou menos com a linha do paralama, que é a linha da lateral. Outras Ferraris têm também alguma coisa parecida, né, porque isso faz parte de identidade da marca. E não só esse detalhe aqui, a gente vai ver outros, né, uma das coisas que esse modelo tem de característico é exatamente esse tipo de cabine aqui, né? Essa coisa cortada, tá? E também esse corte seco aqui. Isso são outros dois elementos que a gente vai ver no review que tem muito a ver com a 296. Então, o que a gente pode dizer, né, desse carro como um todo, né? Extremamente elegante o carro. Um dos pontos altos desse carro realmente é a simplicidade, tá? Uma das coisas assim pouco tradicionais, né, que esse carro tem, inclusive, é a coluna A, pintada de preto, né? Isso aqui é uma solução que eu considero bastante americana. Os carros americanos, assim, vários deles têm isso aqui, tá? Eu não gosto particularmente, não gosto muito desse tipo de solução, tá? Mas ela tem um ganho que é englobar esse vidro lateral com o para-brisa e você tem uma percepção de uma cabine única, de um vidro único. Um dos problemas dessa solução é justamente que você tem que se comportar muito bem com essa linha aqui, ó. A partir de um certo momento para cá ela tem que ser reta. Se esse corte não for reto, se você não passar um plano reto aqui exatamente,
esse corte aqui nessa superfície com dupla curvatura ele não fica bom, ele começa a ficar ondulado, ele parece que tem um S aqui, né? Aqui foi muito bem feito. Outra coisa assim que eu acho muito legal, tá? Eu sou um fã de superfícies simples, assim, monolíticas, esculpidas, é a total ausência de outras entradas de ar e de recurso. A gente vê, é claro, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente vê que existe outros elementos, por exemplo, essa soleira aqui de carbono, essa soleira preta, ela faz parte do conjunto carro, ela não está aqui de enfeite, né? Esse desvio aqui, neste carro, está muito bom. Você tem uma linha, a maior proporção aqui é dominante, né? A gente tem uma boa conexão ainda de todo esse elemento vermelho aqui, e tem um leve destacado. Esse leve destacado, ele é mais projetado para baixo do que para fora, mas ele ajuda a ressaltar visualmente essa bitola ligeiramente maior, ele fica com uma sensação bem destacada. Um carro de série, assim, de produção, que não tem nada a ver com o super esportivo, mas que explora muito bem um efeito parecido com isso, por exemplo, é o Volkswagen Scirocco. Ele tem tração dianteira, né? Você sabe que ele não vai ter assim, uma roda mais larga, uma coisa assim, espaço para motor atrás, mas ele tem um highlight aqui, né, um tipo de escultura que cria essa ilusão de ótica, né? E você pode olhar aqui, né, que tem além desse spoiler, você tem uma paredinha aqui que parece muito improvisada. Isso aqui com certeza faz parte do escopo de soluções aerodinâmicas, então a gente tem que aprender a olhar para esse tipo de carro, esse tipo de elemento e começar a ver a beleza da engenharia aplicada aqui. Uma outra coisa, um outro aspecto assim, que eu acho interessante desse carro, né? É uma frente extremamente sólida, dinâmica, você vê que ela tem gráficos mais duros e uma superfície suave, mas ainda com um volume definido, não é simplesmente uma massa, mas você vê a sutileza dos vincos, tudo acompanhando, os gaps, tudo perfeito, né? Existe um leve desalinho desse elemento com esse aqui, né? Esse aqui é o DLR, né? A Ferrari ela tem poucos carros com uma assinatura visual de farol realmente relevante, né? Um dos que eu mais gosto é a 458, a LaFerrari também segue mais ou menos esse esquema, e as outras meio que principalmente essas mais novas, tipo a Roma, a Portofino, elas estão usando muito só uma linha horizontal, tá? Que não é a minha solução preferida. Eu acho que para uma Ferrari poderia ter alguma coisa, não mais chamativa, mas alguma coisa um pouco mais característica, tá? Se isso aqui vem ao longe, você não entende muito bem o que é. Imagina um carro preto no escuro, né? De noite, sei lá. Você olha assim, você não tem muita ideia do que vem. Mas a coisa que eu mais gosto nesse carro, né, na frente desse carro, é justamente esse volume, está suspenso aqui, você tem uma soleira aqui, vamos dizer aqui, do para-choque muito sólida. Geralmente quando você tenta fazer um carro muito aerodinâmico, ele vai demandando muito espaço que precisa para dar cooling, para radiador, para aquelas coisas todas, e às vezes isso aqui fica muito fininho. Às vezes até em carro normal de rua isso aqui é muito complicado, e você vê aqui como tem superfície, né? Como isso aqui é bonito de ver. Você vê que é uma base sólida e ela tem uma mancha gráfica aqui muito dominante, né? As frentes da Ferrari, via de regra, elas têm uma coisa até meio um sorrisinho ali, meio que mais ou menos lembra, né? A Volkswagen, os ferraristas vão querer me matar a essa altura do campeonato, mas não deixa de ser muito parecido. E eles reinterpretaram isso, né, com essa mancha totalmente aqui dominante, tá? Ela é muito distinta em todo o grupo Ferrari, tá? Você não confunde isso aqui com uma Lamborghini ou com outro carro. E se você olhar em determinados ângulos, você vai ver que mesmo essa tela, ela tem uma escultura, ela segue um shape, ela tem uma coisa muito bacana, tá? E a proporção desses volumes aqui é fantástica. Se você olhar, se a gente tem esse bloco aqui e a gente tem esse bloco aqui, ó, olha como o carro parece estável no chão. Isso graças, né, a essa leitura dessa faixa aqui da preta do para-brisa, né, você vê esse volume superior bem fatiado, tá? E você vê que não tem assim um exagero de ombro,
Então é uma frente que me agrada bastante. Voltando aqui na lateral, né, alguns detalhes assim que me chamam a atenção também, né? Por exemplo, esse retrovisor, ele, nesse ângulo, ele parece muito esquisito. Ele parece simplesmente um L, a quase 90 graus, né? E um volume, né? Que se você olhar, vamos traçar algumas linhas aqui. Se a gente pegar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, ele não parece ter muita escultura. Isso aqui parece 90 graus. Na verdade, não é, tá? Ele tem um shape muito interessante, tá? Se a gente olhar nesse ângulo, por exemplo, né? Aí você já vê que ele já tem aqui uma forma um pouco mais dinâmica, ele já parece algo digno de uma Ferrari, mas ele, em alguns pontos, assim, alguns ângulos, ele não é muito, assim, uma coisa que você acha muito sexy, tá? O exterior do carro ele é bastante complicado porque você tem que olhar ele de vários ângulos, de várias alturas, de bastante distância, de perto, e cada linha do carro tem que estar perfeita de qualquer ângulo que você olhe. Então aqui ficou um pouco estranho, nas outras vistas você não tem essa questão. A gente percebe que a linha do vidro é essa aqui. Tá? Por que tem esse carinha aqui? Né? Porque se o vidro fosse toda essa área aqui, isso aqui não conseguiria entrar. Eu, para fazer esse vidro entrar todo dentro da porta, teria que vir com uma porta desse tamanho aqui. Né? Por quê? Porque esse vidro vai um pouquinho mais para cá e ele tem canaletas, né? Ele tem que ter canaletas paralelas. Então você olha o tamanho que ia ficar isso aqui se a gente seguisse isso. Né? Então ia ficar um negócio muito desproporcional, muito difícil de resolver no carro. Então, para esse negócio não morrer súbito, para você não ter uma solução de porta que tem um frame aqui, você às vezes tem que fazer esse pedacinho que não é nenhum absurdo de design, tá? Isso aqui é extremamente profissional e corriqueiro. Essa linha aqui, tá? Eu fiquei questionando porque geralmente quando você quer fazer uma linha dessa num carro desse, né, o que você faz, né? Você tem aqui uma linha, né? Você tem uma master, você tem outra master, né? A master são essas linhas que a gente gera as superfícies principais, né? As outras são transições, são outras linhas secundárias, né? Mas as linhas principais a gente chama de master, né? Que delas vão nascer todo o carro. Então, nesse caso aqui, o que você costuma fazer, né? Você vem aqui e você tende... Claro que isso não é uma regra, tá? Mas geralmente você tende a fazer algo dessa forma aqui, algo mais fluido. Às vezes você também pode pegar essa linha aqui, né? Você pode incliná-la um pouco, você pode fazer uma série de soluções. O que é a realidade, tá? Isso aqui é lindo? Mas é também um pouco batido. Tem muito carro que já usa isso, tá? E aí você vir com algo novo, né? Quebrando aqui, isso aqui não é nenhum demérito, mas eu suspeito que essa quebradinha extra aqui, ela tem a ver com o fato de você ter aquela mesma característica que você tem na 250 LN, né, que é esse vão quebrada. Então, para esse tipo de solução, talvez realmente requeresse uma coluna um pouco mais em pé. E é uma coisa interessante também que a gente vê esse gap aqui entre essa peça e outra, ela tende a parecer, né, que isso aqui é targa. Em algum momento você vai tirar o teto fora e vai usar. Pode ser que isso aqui seja já alguma característica já prevendo uma versão Spider desse carro, né? Porque se você faz toda uma mecânica, todo um aparato de engenharia técnica aqui dentro, né? Prevendo uma coisa mais fluida, mais extrema, depois quando você tem que construir a versão Spider, talvez você tenha que reconstruir muita coisa aqui, aí o projeto começa a sair muito caro. Não é porque é uma Ferrari, é um carro especial, o pessoal tem grana, o pessoal paga, que você vai abdicar da inteligência. Falando um pouco aqui desse vão aqui na traseira, a gente sabe que esse tipo de situação dá muito vácuo aqui. Né? O ar passa aqui e ele tende até a voltar. Aqui tem uma situação, né? uma solução muito interessante, que é, se você reparar aqui, ó, a gente tem uma tomada de ar aqui, ó. Então, forçosamente, você vai ter uma lâmina de ar que vai vir aqui por cima e outra que é forçada aqui para baixo. Então, isso deve amenizar muito isso aqui.
aqui também tem uma assinatura visual, um elemento fortíssimo. É muito interessante essa peça única de vidro aqui. Você vê que ela tem uma escultura que não é muito comum. Isso aqui é extremamente caro, tá? Tecnicamente não é muito difícil de fazer, ela não é muito diferente de um para-brisa. Valoriza muito o carro. E a gente pode ver também esse outro corte seco aqui, né? Se a gente comparar lá, ó, se a gente pegar a foto do mais antigo, a gente pode ver nitidamente, né, a valorização desse tema aqui. E isso aqui é interessante, né, porque você chama atenção para uma área central, você tem um conjunto aqui temático e você tem outro embaixo, né? Isso é um bom divisor de volume. Às vezes a traseira fica muito alta. Então, o que tem de interessante nessa traseira aqui novamente, né? A gente vê aqui a sutileza dos vincos, ó, você tem uma master aqui, ó, super arredondada, outra também, mas elas têm uma definição aqui, ó, tem um leve vinco. Isso aqui faz toda a diferença, gente. Isso aqui é quase uma coisa para o subconsciente, né? Para o inconsciente captar isso aqui. E a gente tem aqui duas coisas muito visíveis, né? Esse conjunto aqui, além dessa mancha gráfica, esse conjunto é como se fosse uma lanterna dupla integrada, e você tem essa peça de plástico aqui. Essa peça de plástico, ela é um freio aerodinâmico. Esse barato aqui, ele sobe aqui, né? Ele é retrátil, é um pouco americano, mas é bastante futurista. Tá? Qual é o benefício de você ter essa mancha preta toda aqui? Você tem uma percepção de largura muito boa. Você já tem isso, tá? Quando você tem, vamos dizer aqui, esse vinco aqui, fazendo esse corte seco e delimitando essa área. A outra coisa interessante é esse escapamento aqui. Ele tem uma leve indicação de que ele é bipartido. Lá dentro a gente vê que ele é realmente bipartido. E, por que não fazer uma coisa só aqui? Eu acho que o duplo integrado, ele transmite uma sensação mais de força do que um só grande. Essa coisa de concentrar os escapamentos no centro, ela é uma solução que evoca a força do carro, quase como se fosse um foguete. E o mesmo tratamento que eles deram na grade da frente, vocês olham aqui que eles deram aqui também. Você vê que essa tela aqui, ela não é simplesmente uma tela de galinheiro que o cara botou ali de qualquer jeito, uma coisa plana 2D, e ela dá continuidade à escultura que você tem na carroceria. É um negócio muito refinado, muito bem feito. Aqui embaixo nós temos todo esse conjunto de extrator aqui. Você vê que ele é muito bem tratado, visualmente ele não parece uma coisa que você tirou de outro carro e botou ali. Mas por quê? Porque isso aqui é um item de aparência. E tudo que é item de aparência, ele passa por uma revisão e uma aprovação de design. E uma coisa que me chama um pouco a atenção é não tem nenhuma indicação de modelo de nada. É simplesmente o cavalinho. Você vê que você não tem Ferrari escrito, você tem o selinho na frente e o cavalinho atrás, né? Obviamente nem precisa, né? No mais, assim, eu acho que se você olhar as últimas Ferraris que foram lançadas, principalmente a Roma, que é muito elegante, obviamente a Roma é um mercado americana, assim, é um carro com mais conforto, é uma coisa mais ou menos desse nível. Você pode até ver que essa solução de lanterna parece muito semelhante, tem alguma origem ali, alguma semelhança, herdou alguma coisa da Ferrari Roma, tá? Acho que eles acertaram bastante aqui. Mas esse carro aqui, você vê que ele evoca mais performance, né? Com certeza. Falando um pouco do interior, o que eu acho legal aqui? A primeira coisa, a assinatura incontestável de Ferrari, né, de interior de Ferrari, sempre tem alguma coisa muito arrojada ali, né? Então você olha essas entradas de ar, esse desenho aqui, ele é muito dinâmico. E o que chama atenção realmente é essa ilha aqui, ó, voltada para o piloto, né, para o motorista, sempre com poucos comandos, é um console central bastante simples, tá? Só com algumas funções, alguns comandos. Todo interior ele é dividido, né, via de regra, em duas linhas, né? A gente vai ter sempre essa parte aqui, ó, dessa linha para cima, dessa linha para baixo. Via de regra, todo interior é assim, tá? Isso por questões de montagem, por questões de projeto. Às vezes você faz vamos supor, não no caso de uma Ferrari, mas no caso de um outro carro normal, assim, mais de passeio, você pode manter
toda a parte de baixo, mudar só a parte de cima num modelo novo. É uma economia de ferramental, de cálculo técnico, de crash time, absurda. E essa divisão aqui serviu para você separar essa peça aqui, poder dar uma cor nela. Eu não gosto de interior pintado, porque eu acho cansativo, não por questão de gosto, mas em termos de design, às vezes ele não funciona bem porque cansa. Mas eu acho muito interessante, sim, você passar um pouco da cor do exterior em detalhes no interior. Pode ser um friso, pode ser alguns detalhes, né? Aqui a gente tem detalhes no banco, algum detalhe no console. Isso aqui eu acho que ficou condizente. É uma Ferrari, você pode ter um pouquinho mais de ousadia, eu acho que ficou na quantidade certa, ficou muito bonito isso aqui. E a gente olhando aqui também o painel de porta, tem uma escultura muito bonita, esse gráfico aqui, né, do painel de porta, emendando com o handle da porta, é fantástico. Os bancos muito simples, mas ele simples, né, para uma Ferrari, vamos dizer assim, né, mas é muito sofisticada, muito bonito, muito futurista tudo isso aqui, sabe? Eu gosto muito desse tipo de linguagem mais moderna e mais futurista. E foi essa modernidade com simplicidade que eles tentaram trazer para essa Ferrari aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, manda para a gente, escreve aqui nos comentários, tá? Que a gente vai tentar responder para vocês. Se você viu algum detalhe que a gente não viu ou queria saber, isso ajuda muito a direcionar o material que a gente vai fazer, para ir direto ao ponto que interessa a vocês. Não esquece de dar o like, ativar lá o sininho, se inscrever no canal, que vem muito mais coisa boa por aí.